aqui. Boa noite a todos. Então, vamos dar início à nossa aula de quinta-feira. E vamos, terminar aquele exercício que nós começamos na aula passada. Vou mudar de tela aqui. Aqui. E vou espelhar ela para vocês. Pronto, tá? Não vou copiar o enunciado, nem aquela primeira parte que nós já fizemos, tá? Eu só vou copiar aqui para a gente ter o diagrama de corpo livre completinho, tá? O completo. Aqui eu tenho o ponto A, esse vocês já têm desenhado, é só para a gente se guiar aqui. O ponto B e um ponto mais para cá, que depois nós chamamos de C. Era aquela força, que era uma ação. E ela vale 10 quilonewtons. Nós já descobrimos as reações nos apoios. A gente sabe que a reação em Y do apoio A vale 6 quilonewtons. E que a reação em Y do apoio B vale 4 quilonewtons. Certo? Vou botar aqui as medidas que nós temos, as distâncias entre as diferentes forças. Vou fechar porque está aparecendo um recado aqui. Aqui. Tá? Daqui até esta força eu tenho 4 metros. E daquela força até o último apoio lá eu tenho 6 metros. Tá? Nós inicialmente seccionamos, a minha viga, meu diagrama de corpo livre. Aqui eu tenho duas ações, uma ação e uma reação, mas não importa, são duas forças, então coloquei uma seção aqui. Entre B e C eu também tenho, um espaço entre duas forças, também seccionei, tá? Qual foi a primeira coisa que nós fizemos na aula passada? Nós fizemos o trecho, A, C, Esse aqui é o trecho AC, Lembrando que o trecho AC contempla o quê? Do ponto A até aonde eu seccionei. Estes pontos todinho. Oi? Do ponto A até o C todinho. Era aquela dúvida que nós estava, que eu estava. Não até o ponto C, até onde eu seccionei. Isso. Mas tá? E esse aqui é o trecho AB, tá? Porque o corte foi feito entre o ponto A e o ponto B. Mas o trecho contempla o quê? Do ponto A até o segundo corte. Se eu tivesse, uma sequência nessa minha viga e um outro corte, ia ser o quê? Quando eu fizesse o desenho do ponto A até o terceiro corte. Então, não são fragmentos, São cortes que eu vou fazendo a leitura do início até aquele corte. Não dividi-los em pedaços. Nós desenhamos, o trecho A. Vou deixar aqui do lado, mas esse aqui nós já desenhamos. Trecho A, C. Tá? Por ser um segmento, na matemática, quando a gente está falando de um segmento, de um trecho, tá? A gente coloca as letras dos pontos e esse traço aqui em cima, tá? Significa que é um segmento. Nós desenhamos lá o ponto A e um pedaço de viga, Eu não sei quanto de viga ali foi seccionado, nenhum corte, tá? Eu vou saber aonde eu cortei, eu só sei que foi entre tal e tal ponto, mas na dimensão exata eu não sei, Eu sei dessa força aqui de 6. O que a gente faz quando secciona? Nasce uma força normal de tração, nasce uma força cortante e nasce também um momento. A força normal quase nunca vai apresentar algum valor ali, tá? O que é a força normal? Tração ou compressão. Quando eu tenho uma viga apoiada, um eixo, ela não está sofrendo tração nem compressão, ela está sempre sofrendo,
flexão, cisalhamento, torção, né? Nesses casos, a gente está estudando o momento fletor e o esforço cortante. Isso aqui foi o que nós fizemos na aula passada, tá? E aí nós desenvolvemos, né, o equacionamento dela. N é igual a zero. O que N quer dizer? N igual a zero. Eu não tenho força normal. Então, nessa viga não está acontecendo nem compressão, nem tração. Fizemos o somatório em Y, e aí a gente deixa sempre em uma equação em função de V. A gente achou que V é igual a 6. E, por último, fizemos o somatório de momentos e descobrimos uma terceira equação. M igual a 6x, tá? Então, guardamos essas nossas 3 equações. Vou anotar aqui do lado, tá? O que nós já temos, porque depois a gente vai utilizar. N igual a 0. V igual a 6. E o momento igual a 6x, tá? Não vou desenvolver a equação, porque nós já desenvolvemos na aula passada. Agora, as próximas, sim. Vamos fazer juntos aqui. Vou deixar separado aqui, tá? Porque a gente vai utilizar. Aqui, tá? Só vou passar aqui para baixo. Para a gente desenvolver o segundo trecho aqui do lado, tá? E ficar mais fácil da gente visualizar. Então, vamos lá. A gente chegou a desenhar o inicinho, né? O segundo trecho. Se eu seccionei 2 vezes, eu só vou fazer esse estudo 2 vezes. Se eu seccionei 3, eu vou fazer esse estudo 3 vezes, né? Somatório de forças em X, em Y e de momento. A segunda secção nos fornecia qual desenho? O ponto A, né? Passo pelo ponto C e tenho mais um pedacinho ali de viga, tá? A força que atua em A vale 6. Isso nós sabíamos. A força que atua em C, nós também sabemos. Ai, que saco esses anúncios aqui. Vale 10. Né? Acabou as forças que nós tínhamos nos desenhos. O que a gente faz? Cria uma força normal, cria um esforço cortante e cria um momento. Sempre nesse sentido, tá, gente? Para a gente não se perder. Bom, vamos para o equacionamento. Isso a gente não tinha feito ainda. Então, vamos lá. Ah, faltam as dimensões aqui, né? Vamos botar as dimensões aqui. Sempre sigo esse mesmo padrão, tá? De dimensões. Primeiro, eu boto quanto vale tudo. Quanto vale tudo, eu não sei. Vale X, né? Porque eu não sei onde eu cortei, então eu não sei quanto vale esse pedaço do desenho aí. Mas o que eu sei, tá? A ordem é essa. Primeiro eu boto X, valor de tudo, que eu não sei. Depois eu vou atribuindo as distâncias que eu conheço. Quanto vale tudo, eu não sei, porque eu não sei onde eu cortei. Mas o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que do ponto A até o ponto C tem 4 metros. Isso eu sei, tá? Depois desse ponto C que eu não sei quanto diz, tá? Professora, Então tá. Oi. Fernando não tá conseguindo entrar, mandou ele avisar. Deixa eu ver aqui. Tá, mas não tá com pedido aqui na página. Vamos ver. Ele tá no grupo aí falando que não consegue entrar. Clicar no link que eu mandei. Não sei se ele entra pelo login. Mas ele não mandou convite nenhum aqui. Não sei se ele bota ele usa pelo link. Seria mais fácil pelo link. Tô tentando por ele. Mas não sei. Bom, mas acho que é no aplicativo dele, porque se vocês conseguiram entrar aqui, eu vou mandar o link de novo.
entrar no link de novo. Vou mandar de novo, vai que seja ali, mas acredito que não. Acho que se eu mandar de novo, vai exatamente a mesma coisa lá, mas vamos ver. Não, agora ele tenta entrar ali ver. Eu vou mandar mais uma vez, ele vai ter que tentar entrar por lá. Porque não é nós aqui. Bom, foi. Vamos seguir aqui, tá? Agora ele vai entrando aí. Bom, vamos para o equacionamento, então. Vamos fazer o somatório de forças em X, tá? Somatório de forças em X igual a zero, né? Lembrando que todos os somatórios a gente iguala a zero. O que eu tenho de forças atuando em X aí, pessoal? Apenas o N, né? Apenas a força normal N. Para a direita, então, positivo. N igual a zero, tá? Então, acabou o somatório de forças, tá? Como é o primeiro exercício que a gente está fazendo, vou fazer de forma bem didática aqui e passo a passo, tá? Mas, já antecipo para vocês, se no primeiro trecho, na primeira sessão, vocês encontraram um N igual a zero no somatório de X, a partir daí, vocês não precisam mais fazer o somatório de X, porque a resposta que vocês vão encontrar é exatamente a mesma, N igual a zero, N igual a zero. Se na primeira sessão vocês descobriram que N é igual a zero, ou seja, que a barra não sofre nem tração, nem compressão, não vai ser no meio do caminho que isso vai mudar, tá? Mas eu vou fazer aqui porque vamos fazer um inteiro bem didático aqui. Fizemos o somatório de X. Vamos fazer o somatório de Y. Somatório de forças em Y. Igual a zero. O que nós temos aí? Pessoal, vou ter que baixar aqui para escrever. Então, vocês acompanhem o desenho de vocês aí. O que tem de forças em Y? Seis. 6 positivo, porque está para cima. 10 negativo. Menos 10. E falta a força V que foi criada ali, que é para baixo. Então, menos V, tá? Bom, tem que botar todas. Sim. Se vocês viram lá, primeiro bota o V, depois o 6, depois o 10, não tem importância, tá? Desde que mantenha o sinal certinho Sim. ali. Só tem essas três forças. Lá no início tem o 6 positivo, no meio ali eu tenho 10 negativo e no final eu também tenho V para baixo, tá? Então, igual a zero. Bom, vou arrumar matematicamente essa equação aqui. 6 menos 10 menos 4. Menos V igual a zero. A ideia é sempre isolar N, se eu tiver um valor, isolar V e isolar o momento, né? Então, vou isolar o V. Na sessão anterior, nós isolamos o V. Achamos um valor, V igual a 6. Então, vamos ver esse valor aqui. Vou passar o 4 para o outro lado. Então, menos V, o 4 está desse lado negativo, vai passar para o outro lado positivo. Mas eu não quero saber quanto vale menos V, eu quero saber quanto vale V, o esforço normal. Então, vou mudar o sinal dos dois lados da igualdade, né? Nunca posso mudar um lado só. Vou inverter o sinal. Como eu quero V positivo, vou inverter o sinal e ele passa a ser positivo. Mas eu tenho que inverter o outro lado da igualdade também. Então, se o 4 nesse lado da igualdade estava positivo, quando eu inverto, fica menos 4, tá? Então, montei ali o meu somatório de forças em Y. Tranquilo, né? Forças em Y matando. Aí que começa um pouco, né, do pulo do gato. Vamos lá para o somatório de momentos. Vou fazer aqui do lado destes somatórios, tá? Para a gente conseguir olhar também a imagem, tá? Vou fazer aqui. Vocês vão fazendo passo a passo aí.
Somatório de momentos, tá? Aonde que é o somatório de momentos? Em todos os exercícios. Ai, vou fechar e vou abrir de novo. Em todos os exercícios, né? Aonde que eu analiso o momento? Sempre na ponta em que eu cortei. Ou seja, nesta ponta aqui, tá? Sempre analiso na extremidade cortada. Quando eu vou fazer o cálculo das reações, desapoios, eu escolho o ponto que eu vou analisar o momento. Ah, eu vou analisar o momento em A, vou analisar o momento em B. Eu escolho, tá? Usando a convenção do anti-horário negativo e horário positivo, dá certo de qualquer maneira. Mas no método das sessões, eu preciso analisar o momento sempre onde eu cortei, aonde eu botei ali em azul. Então, vamos lá. Momento, somatório de momentos, também igual a zero, né? Vamos começar no início da viga, o que as vigas fazem ou não ali com... se gera um momento ou não. No início da viga, qual é a primeira força que eu vejo aqui? Uma força de 6 quilonewtons. Aqui. Essa força de 6 gera momento no meu ponto? Ele é fixo, não é? Ponto em azul, se eu estou analisando o momento ali, a gente passa a considerar ele fixo. Como se ele estivesse sendo preso ali por aquele ponto e o resto da viga está o quê? Em balanço, que é quando não tem nenhum tipo de apoio. Então ele não tem momento, se é fixo. Não, o ponto azul ali, se eu tenho uma viga presa... O ponto azul, o momento dele é zero, no caso, não tem nada, né? Não, tem que analisar as forças sobre aquele ponto. Vamos começar pela primeira força. No início da viga ali, eu tenho uma força de 6. Se a minha viga está fixa no ponto azul ali, tá? Tá presa por aqui, e eu aplicar uma força aqui na extremidade, não vai gerar um momento? Vai. Vai Gera um gerar um momento positivo, né? Do horário. Gera um momento positivo, porque gira no sentido horário. Então, o momento é positivo, o valor da força, 6, né? A minha força vale 6. Só que momento é sempre força vezes braço de alavanca. Bom, quanto é o meu braço de alavanca nesse caso? Da minha força de 6 ali. Até a gente só sabe 4, não sabe tudo, né? Porque só sabe até ali que até os 10 newtons tem 4. Até lá a gente não sabe. Não sabe. E a gente chamou de quê? De X. Difícil. Então, a gente vai usar os mesmos X. 4 mais X. 6 vezes X, tá? Fique em função do X. Agora, no finalzinho, vocês vão ver para que serve esse X aí, que a gente vai substituindo valores, tá? Aí que se cria o gráfico. 6 vezes X. Bom, então, acabou o momento. Agora, vamos seguir, varrendo a minha viga, eu dou aqui na minha força de 10. Se a minha viga está presa ali no azul, né? É o ponto que eu estou analisando. Ah, se eu estou analisando o momento em A, eu vou considerar o quê? A viga presa naquele ponto que eu estou analisando, o resto está em balanço. A força de 10 quilonewtons ali gera momento no ponto azul? Gera. Positivo ou negativo? Positivo. Sentido horário. Acho que é negativo. Negativo, né? Negativo, vai fazer girar no sentido anti-horário. Tá certo, é isso aí mesmo. Tá? Então, negativo. Qual o valor da força? O valor 10. Da força vale 10. Agora que é a questão. E o braço de alavanca? X. Não, X é do ponto A até o ponto azul. Eu sei quanto vale do ponto A até o ponto 6. Vale 4. E eu sei quanto vale do ponto A até o ponto azul. Vale X. Mas quanto vale do ponto C até o ponto azul? Não é N? 0? A gente vai fazer, então, montar uma equaçãozinha. Lembram quando a gente faz lá o momento de inércia, né? A gente vai achar o Y1 de CG e o Y2 de CG, que a gente faz um menos o outro. Quanto que vale esse trecho aqui?
que é o que eu quero, né? De C até o ponto azul, vale x menos 4. Se eu tivesse um valor de x total e diminuísse o 4, eu não ia ter exatamente essa medida aqui? Uhum. É. Então, a distância vai ser x menos o que eu sei, 4. Tudo vale x. Aquela partezinha que eu conheço vale 4. O restante vale esse braço de alavanca que eu quero, tá? Esse que é o pulo do gato no método das seções, tá? Agora ele parece meio complicadinho, mas é sempre assim. Vai chegar num ponto, sempre faço isso. Tudo eu considero x. O que falta? X menos o que eu conheço, tá? Então, quanto é esse braço de alavanca aqui? Esse braço de alavanca vai ser 10, que é a força, vezes o braço de alavanca. Quanto vale o braço de alavanca? É x menos 4, tá? A ideia é justamente ficar uma equação. Bom, analisamos a força de 10. Pessoal, esse x menos 4, ficou claro que esse braço de alavanca é x menos 4? Sim? Ficou, professor? Ficou? Tá. Não, tudo Eu bem. acho que a gente Não, tá é no que às quadro. vezes a gente fica com alguma dúvida, eu tenho que perguntar. Às vezes fica claro na mente de um, não fica claro na mente do outro, a gente tem que clarear para todo mundo, cada um no seu tempo. Então tá. Vamos seguindo, a gente dá no ponto azul. Se é no ponto azul que eu estou analisando, né, que é onde está fixo, a força V ali vai gerar momento? Não. Não. E a força N? Força? Não, também, né? Também não. Forças que estão localizadas exatamente no ponto que eu estou analisando não geram de nenhuma forma momento. Então, acabou. Acabou as forças, são esses que eu tenho. Então, igual a zero. Agora, vamos resolver essa equaçãozinha aqui. 6 vezes x, 6x. Menos, mantenho o sinal. Bom, é 10 que multiplica x menos 4. Matematicamente, né? Eu tenho que fazer 10 vezes x e 10 vezes 4. Então, mantenho o sinal. Menos, abro parênteses. 10 vezes x, 10x. Menos, porque aqui dentro é menos, né? 10 vezes 4. 10 vezes 4 é 40. Fecho parênteses. Sempre que eu tenho um número que multiplica, né, uma soma ou uma subtração, eu tenho que fazer esse número vezes um vezes o outro. 10 vezes o primeiro produto, 10 vezes o segundo produto, mantendo o sinal aqui. Então, igual a zero. Bom, tem um probleminha aqui. Eu tenho um negativo na frente de um parênteses. O que acontece quando eu tenho um negativo na frente do parênteses? Inverte o sinal dos outros. Inverte o sinal. Né? Essa é lá do tempo do colégio. Quando eu tenho um negativo em frente à multiplicação do produto, se inverte o que está dentro do negativo. Então, 6x menos 10x está aqui positivo, então vai ser menos 10x. Menos 40 dentro do parênteses, inverto o sinal, mais 40. Igual a zero. Ah, pessoal. O que faltou aqui? Passei batido também. Tô com... Não consegui responder o Fernando. Não tá conseguindo entrar. Não consigo. Tá, passou batido aqui. O que faltou eu somar? O meu momento. Somei todas as forças. E o meu momento aqui? Me esqueci do meu momento. Então, vamos só inverter isso aqui. Não vai mudar nada na nossa equação. Nadinha aqui, ó. Só que eu fiz todas as forças e esqueci do meu momento. Mais um momento. Não, menos o momento, porque ele está no sentido anti-horário. Menos o momento. Menos o momento igual a zero. Menos o momento. Tá? Só me esqueci do somatório do momento, né? Quando a gente fez o somatório em x,
tem que considerar N. Quando eu faço somatória em Y, tem que considerar V. Quando eu faço somatória de momento, tem que considerar o M. Simplesmente esqueci do meu momento ali. Se tá o meu momento no sentido anti-horário, né? Aqui eu sempre boto ele no sentido anti-horário, então é menos um momento. Menos um momento. Tá? Desculpem o erro aí, passei batido pelo momento. Tá? Mas não mudou na nossa equação aqui, só o momento. Vamos continuar resolvendo ela. 6x menos 10x sobra menos 4x. 40 é o único numeral que eu tenho, então não tenho o que fazer com eles. Eu só posso somar ou diminuir, fazer qualquer equação matemática, né, com números apenas numerais ou com incógnitas na mesma potência. Eu só posso somar 6x com coisas que tenham x. Então, menos 6x com menos 10x, menos 4x. Mais 40 é um numeral sozinho, então não posso fazer nada com ele. Só copio. Mais 40 menos o momento que tem ali. Foi o que sobrou da nossa equação. Ah, conseguiu entrar o Fernando. Foi o que sobrou da nossa equação ali. Tá? Vou isolar o meu momento. Quero deixar o meu momento sozinho no lado da igualdade. Então, vou passar tudo para o outro lado. Menos o momento. Vou passar esse menos 4x para o outro lado. Menos 4x passa para o outro lado como 4x. Mais 40 passa para o outro lado como menos 40. Tá? Mas eu não quero saber quanto vale menos o momento, eu quero saber o momento positivo. Então, vou inverter o sinal do momento. Quando eu inverto o sinal de um lado da igualdade, tenho que inverter todos os sinais do outro lado da igualdade. Então, se é menos momento, inverti o sinal, passa a ser mais momento, positivo. Do outro lado da igualdade, antes eu tinha 4x, então passa a ser menos 4x. Tinha menos 40, inverteu o sinal, passou a ser mais 40. Fizemos o somatório de momentos, tá? Vou circular, então, salvar aqui as minhas equações, as que eu mais preciso. Vou deixar separadinho aqui. Vou só juntar aqui. Vocês vão fazendo no caderno corrido, né? Eu vou fazendo aqui. Vou passar uma voltinha nele que nem eu fiz no outro. Opa! Só um pouquinho. Vou só me organizar aqui. Esse aqui eu quero passar para baixo, para ter um embaixo do outro. Aqui. Bom, aqui, tá? Tenho, só deixar uma do lado da outra, do trecho AC e do trecho AB, tá? Tenho apenas duas seções, então faço dois equacionamentos, tá? Tenho as minhas equações, agora eu vou partir para o meu gráfico, tá? Eu tenho que desenhar, então, o meu diagrama de corpo livre, depois o gráfico do esforço cortante e do momento fletor. Posso fazer eles isoladamente? Posso. Mas, em geral, a gente faz um embaixo do outro, porque assim a gente aproveita as dimensões e não precisa calcular várias vezes, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos desenhar aqui. Já está aqui desenhado,
ó, o meu diagrama de corpo livre, certo? Vou aproveitar esse meu diagrama de corpo livre aqui e vou desenhar os meus gráficos embaixo dele, tá? Só vou apagar o que diz trecho aqui para ele ficar limpinho e mais fácil de visualizarem, tá? Tem os pontos definidos A, C e B, tá? Como que eu vou desenhar os gráficos agora? Tenho lá o meu diagrama de corpo livre. Vou colocar, né? Vou fazer primeiro o esforço cortante, tá? Então, vou desenhar uma reta com o mesmo comprimento do meu diagrama de corpo livre, tá? Como vocês não podem reaproveitar o desenho, seria legal se vocês desenhassem de novo. Não precisa ter os cortes aqui, ó. Só o diagrama de corpo livre limpinho. Por favor, desenhem ele aí para vocês terem um abaixo do outro. Só esse aqui, ó, o diagrama com as dimensões ali embaixo. Bom, vou conversando sobre o conceito dos gráficos, tá? Por que a gente corta seções, tá? Nesse exemplo aí, eu tenho uma força de 6 newtons para cima no início da minha viga, tá? Então, essa força, ela vai se manter até que outra força, tá? Atue sobre a viga. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou aplicando uma força de 6 newtons aqui em A, essa força vai se manter no corpo da viga com 6 newtons. Até onde? Até o ponto C. Quando eu tenho outra força, aí passa a mudar, passa a ter uma força de 10 para baixo. Essa força, ela se mantém até ter outra mudança, tá? Então, a gente desenha o gráfico do momento cortante no mesmo comprimento de meu diagrama de corpo livre, tá? Para ter ali as dimensões certinhas e ver como ele vai se comportar, tá? O diagrama do esforço cortante, ele sempre se dá, tá? Por retas verticais e horizontais. Eu não tenho curvas nem diagonais, tá? O do momento eu tenho, é característico isso, tá? Tanto o gráfico do momento fletor, né? Quanto do esforço cortante, primeiro a gente vai fazer de V, que é o esforço cortante. Tem que começar em 0 e tem que terminar em 0, tá? Se não terminar em 0, é porque nós fizemos alguma coisa errada. Então, vamos para o primeiro gráfico. O primeiro gráfico é esforço cortante, então é o gráfico de V, para a gente descobrir qual é o maior esforço cortante, para a gente jogar lá naquelas equações que nós estudamos no início dessa parte do material, tá? Então, tem que começar em 0 e tem que terminar em 0. Se começa em 0 e termina em outro valor, esta viga não está em equilíbrio, tá? Então, ela vai romper, vai ter deformação plástica excessiva, tá? Como que a gente desenha o esforço cortante, tá? É uma força. A força a gente vai usar como se fosse a mesma unidade, tá? 6 unidades, se eu tenho 6 kN, 6 unidades. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Vamos analisar o que está acontecendo aqui com... Vou desenhar de outra cor o gráfico. Vamos analisar o que está acontecendo aqui, no início. Olhando para o gráfico, tá? O que acontece? Uma força vertical com intensidade de 6 kN, tá? Então, é uma força que... Deixa eu mudar de cor. Que vai subir
até onde? Vai subir até o valor 6, porque a força dela vale 6 quilonewtons, tá? Vamos analisar as equações que nós calculamos, tá? Nesse gráfico aqui, a gente tem duas seções, dois trechos. O primeiro trecho é de A até C e o segundo trecho de A até B, tá? Então, de A até C, neste intervalo, ela vai ter o mesmo comportamento. É apenas nas forças que ela muda, tá? Então, subir 6 unidades, porque eu tenho uma força de 6, tá? Do ponto A até o ponto C, eu não tenho nenhuma força, então ela se mantém constante. Então, a gente desenha, sempre que ela se mantém constante, a gente se desenha uma reta, né, horizontal até o ponto. Aonde que é o ponto? Exatamente na altura de C, tá? Então, no início da viga, eu tinha uma força de 6. Não tenho nada atuando, tá? No intervalo de 0 a 4 metros, lá no início, eu tive uma força de 6 quilonewtons, tá? Em 0, subiu 6. Quando eu chego a 0,1 metros, 0,2, 0,3, nada foi alterado. Então, ela vai andando de forma contínua. Cheguei em 3 metros, nada aconteceu. Cheguei em 3,5 metros, nada aconteceu. Quando eu chego em 4 metros, o que acontece? Tenho atuação de uma força de 10 unidades. 10 unidades negativas, porque a força está para baixo, tá? Então, vai ter uma intensidade de 10 unidades. Então, chegou exatamente na altura do ponto C, por isso que a gente desenha o diagrama de corpo livre em cima, para ver ali as distâncias. Exatamente em C, vai descer 10 unidades, porque tem uma força de 10. Agora, analisem aqui comigo. Se eu subir até 6, mantive em 6, chegou aqui no ponto C e desci 10 unidades, qual vai ser o valor aqui? 4. 4. Menos 4, na verdade, né? Menos 4. Menos 4. Por que menos 4? Porque eu subi 6 unidades. Fiquei em 6 unidades. Depois, mandei descer 10, tá? É como se eu tivesse no meio de um andar, né? Então, desci. Oi. Mas para fazer isso aí, eu nem precisava ter feito todos esses cálculos aí, né? O de V. O de V. É. O de momento Não, eu precisa. digo. É esse aí que a senhora está fazendo, né? O de V a gente só vai conferir. E esse é o mais simples dos exercícios. Ah, não, tá. Level e vai para o hard. Não, o do esforço cortante não precisaria da equação, tá? Mas é para ficar claro, para quando chegar no hard a gente... É só didático mesmo. Tá? Então, subi 6 unidades, me mantive e mandei descer 10. Se desceu 10 e eu só tinha 6, ficou menos 4, tá? O gráfico, depois de 10, que é depois dos 4 metros, né? 4 metros e meio, 5 metros, 6 metros, 7 metros, até chegar nos 10 metros, que é 4 mais 10, mais 6 aqui 10, do ponto C até o ponto B não aconteceu nada. Então, ela anda de forma contínua. Então, anda de forma contínua até, né, o final lá da minha viga. Chegando no final da minha viga, o que eu tenho? Uma força de 4 quilonewtons para cima. Então, eu ando 4 unidades para cima. E aí eu não tenho mais nenhuma força. Certo? Não comecei o meu gráfico em 0 e terminou em 0, bateu os valores, porque eu estava aqui em menos 4. Quando chegou aqui em 4, a última força não vale 4 positivo, então menos 4 com mais 4, fechou o 0. Certo? Certo. Como que a gente confere, tá? Pelas nossas equações. O primeiro trecho, qual o valor de V que nós tínhamos encontrado?
0. A primeira 6, equação lá do trecho A, C. 6. Qual o valor de V que nós tínhamos? 6. 6. V igual a 6. E no segundo trecho, V igual a 4. V igual a menos 4. Então, foi o que bateu ali no gráfico, certo? Então, esse esforço cortante é tranquilo. Começou em 0 e terminou em 0, tá? Porque esse intervalo aqui, ó, vai de 0 a 4. Esse vai de 4 a 6, tá? São intervalos. Não tenho como substituir na minha equação, porque a equação já diz que no primeiro trecho, o meu V vale 6. Então, de 0 a 4, o meu trecho vale 6. E de 4 até 6, né, que é o intervalo do ponto C até o ponto B, vale menos 4. Aí nós construímos o gráfico e vimos que isso bateu, tá? Então, o gráfico de esforço cortante fechou. Ah, por que eu não precisaria construir esse? Porque esse só tinha 2 seções. Não ficou em função de X. Então, eu não tenho como mudar os tempos ali. Então, no primeiro trecho, de 0 a 4, o V é 6. E no segundo trecho, de 4 a 6, o V vale menos 4. Então, não tenho o X na história. Agora que vai entrar o X, tá? Fizemos o gráfico do esforço cortante. Vamos fazer o gráfico do momento fletor. De novo, puxo outra linha com a mesma medida da minha viga, tá? Tem que começar em 0 e tem que terminar em 0, tá? Aonde que tem que ter alterações, né, do meu gráfico? Exatamente aqui. Concordam? Porque a primeira seção é de A a C, de 0 a 4 metros. A segunda seção, que é de C até B, vale de 4 até 6, tá? Como que a gente vai construir esse gráfico? Usando as equações que nós encontramos. Qual foi as equações que nós encontramos? Vou botar aqui embaixo, vou deixar o gráfico do momento fletor ali, do esforço cortante, só para a gente enxergar. Qual foi a equação que rege a primeira seção do momento, gente? Que equação vocês anotaram de momento da primeira seção? M igual a 6x. Momento igual a 6x. Então, na primeira seção, ou seja, o que rege de A até C, a equação é M igual a 6x. Esta é a equação deste trecho aqui. Peraí. Esta é a equação que rege o primeiro trecho. Qual é a equação que rege o segundo trecho? Ou seja, a equação da segunda seção? M igual ao quê? Menos 4x mais 40. 4x mais 40. Essa é a equação que rege a minha segunda seção. Deixa eu fazer direitinho. 40, tá? Como que a gente vai botar os desenhos, então? Substituindo os meus intervalos, tá? Substituindo os valores de x. É por isso que entra o x nessa equação, porque é o valor que eu não sei, tá? Eu não sei quanto vale x, mas eu sei aonde acontece a mudança de força. Eu tenho A, a próxima mudança de força acontece em C. Qual a distância de A até C? 4 metros. Então, eu tenho o início do trecho. Quanto vale o início do trecho? Se eu analisar o meu gráfico aqui, quanto vale x se eu tiver aqui no início? Vale 0, né? Porque é no início da viga. Quanto vale x se eu tiver aqui? Menos 4. Andei, ó, no início da viga, a distância, ó, no início da viga, no ponto A, o meu x vale quanto? 0. No ponto C, meu x vale quanto? 4. E no ponto B, meu x vale quanto? 10. 10. Tá?
Então, é esses valores que a gente vai usar. No primeiro trecho, eu começo em 0, então o meu primeiro x é igual a 0. E o meu segundo x, o máximo do trecho, é igual a 4. Então, eu coloco os dois x mínimos e máximos. No início do trecho, eu tenho x igual a 0 e no final do trecho, eu tenho x igual a 4. Tá? Então, esses são os valores de x que eu vou substituir. Bom, vamos fazer aqui no segundo. Dentro da minha segunda seção, do ponto C até o ponto B, quanto vale o meu x no início desse trecho? 4. 4. E quanto vale o meu x no final desse trecho? 10. 10. Então, esses são os meus valores de x, tá? Agora, a gente vai substituir eles. Pessoal, entenderam por que a gente faz o equacionamento e usa ele dentro dos pontos? Lá no momento cortante, eu não precisei equação, né? Até porque eu não tenho como substituir, eu não tenho nada em função de x. O que eu achei? V igual a 6, um valor fixo, no primeiro trecho. E no segundo trecho, V igual a menos 4. Então, não tem opção de eu substituir valores de x. No momento, sempre vai ter. Como eu fiz os quadros, sempre vai ter o x. E aí, eu tenho que, em cada trecho, analisar o x no início do trecho, quanto ele vale, e o x no final daquele trecho. Por lógica, depois que eu passo o primeiro trecho, né, o primeiro ponto do próximo trecho vai ser igual ao último ponto do trecho anterior, tá? Mas o que a gente faz? Temos a equação e temos os dois pontos. Então, a gente vai marcar os pontos, substituir o valor de x. Vamos fazer a primeira equação. Qual é a minha equação? Momento igual a 6x. Se o meu x no início do trecho, né, que é 0, for 6, vou substituir. 6 vezes 0 vai dar quanto? 0. 0. 0. 0. Então, o primeiro momento, na distância 0, meu momento é 0. Sempre tem que dar 0 no início, 0 no final. É o meio que a gente vai se atentar. Agora, vamos substituir com o segundo x. Momento igual a 6 vezes, agora o x valendo 4. 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24. 24. Então, vamos marcar esses dois pontos no nosso gráfico. Nosso gráfico de momento. Vamos marcar os pontos aqui. Como é que vai marcar o ponto aí? Você só vai até 10. Aqui, ó, onde x vale 0, quanto vale o momento? 0. 0. Vou marcar em outra cor. Então, como é que vai marcar o 24 aí se só vai até 10, professora? Vai até 10 horizontalmente, mas verticalmente eu vou seguindo os meus pontos. Aqui, a gente não marcou 6, Marcou. vertical, então é os 24, a gente vai marcar assim também. Quando x vale 0, o momento também vale 0. Quando x vale 4, aonde eu estou? Aqui, ó. Quando x vale 4, quanto vale o meu momento? 24. 24, tá? Como lá em cima do esforço cortante são valores pequenininhos, né? Não vai ficar em proporção. Mas a gente não quer saber a proporção, a gente quer saber os valores dos gráficos, tá? Então, a gente pode fazer só o esboço. Aqui vale quanto? 24. Aonde? É, e 24. A altura do meu ponto vale 24. Né? Quando o meu x vale 0, meu momento vale 0. Quando o meu x está aqui e vale 4, o meu momento vale 24, lá em cima. Tenho dois pontos, vou marcar uma reta entre esses dois pontos. Vou simplesmente... Ai, não, sai essa coisa aqui. Aqui.
Vou simplesmente unir os meus dois pontos. Tá? Então, essa é a curva do meu primeiro trecho. O momento, ele não tem como característica no gráfico, tá? Retas verticais e horizontais. São inclinadas ou circulares. Depende da minha equação. Bom, é assim que eu faço momento. Pego os meus valores de x, meu valor mínimo e o meu valor máximo daquele intervalo. Qual é o meu primeiro intervalo? De A a C, de 0 a 4. Então, o meu x mínimo é 0 e o meu x máximo é 4. Vou substituir esses dois valores na equação que rege aquele trecho, que nesse caso é 6x. Quando o x vale 0, o meu momento também é 0. Aí eu vou lá para o x valendo 4, que é mais à frente, aqui. Quando o x vale 4, o momento vale 24, tá? Vamos para o segundo trecho. Segundo trecho, quais são as minhas distâncias? A minha distância mínima do primeiro ponto ali no trecho é 4, lá em C. E a máxima é lá em B, que vale 10, né? 4 mais 6, 10. Então, o meu primeiro x é 4 e o meu último x é 10. Vou substituir esses dois valores na minha equação, tá? Quando o momento, o x vale 4, momento, vou substituir aonde tem x por 4. Momento igual a menos 4 vezes 4 mais 40. Apenas substituir aonde tem x por 4. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. Mais 24. 40. Menos 16 mais 40 dá quanto? 24. 24, professor. Tá? A gente vai ver por que dá os mesmos 24. Porque tá certo o exercício. Mas primeiro vamos calcular o segundo ponto. Segundo ponto, momento igual. Agora eu vou substituir o x por 10. Menos 4 vezes 10. Mais 40. Momento igual. Menos 4 vezes 10, menos 40. Mais 40. Menos 40 com mais 40, zero. Tá? Temos esses dois valores. Vamos entender o que é a resposta desses dois valores. Tá? Aonde que é o meu x quando ele vale 4? É aqui, certo? Meu x vale 4. Qual o valor que eu acho? 24. Não deu bem em cima desse ponto? Não. Então, quer dizer que a minha equação está certa, porque a minha viga é contínua. Então, o último valor, eu tenho trecho A, trecho B, trecho C, por exemplo. O último valor do trecho A tem que ser igual ao primeiro valor do trecho B. O último valor do trecho B tem que ser igual ao primeiro valor do trecho C. E assim segue. Porque se não for o mesmo ponto, se eu tivesse um ponto aqui, não ia ter uma lacuna na minha viga? Se eu achasse ali o primeiro ponto do segundo trecho, 12. 12 é aqui embaixo, abaixo de 24. Não tem uma lacuna na minha vida. Então, sempre tem que dar ponto a ponto. Então, deu o primeiro ponto do segundo trecho deu igual ao último ponto do primeiro trecho? Sim. Então, tá certa a equação que eu achei. Quando x vale 4, o momento vale 24. Quando x vale 10, 10 é onde? Aqui, ó. O último ponto da minha vida. Quando x vale 10, quanto eu acho de momento? Zero. Zero. Então, zero. Vou unir os meus dois pontos. Unir os meus dois pontos. Esse só tem duas seções, tá? Por isso que eu já achei de cara que zero. Porque eu não tenho mais outro ponto. Se eu achasse qualquer valor longe de zero, estaria errada, porque tem que começar em zero e terminar em zero. Mas esse exemplo só tem duas seções, por isso que dá um pico e já cai em zero.
Outros exemplos que nós vamos fazer agora, tem mais seções, então ele anda no caminho antes de encontrar o zero, tá? Esse é só para a gente começar a entender, tá? O que esses gráficos querem nos dizer? Então, a partir do gráfico, porque só pelas equações a gente não consegue dizer qual o momento fletor máximo e qual o esforço cortante máximo. Naquelas equações que nós vimos, nós temos que usar o maior momento para encontrar o valor, né, da força lá e o maior esforço cortante. Não adianta eu usar o menor, porque eu considerei o menor. E aí, naquela situação, o esforço foi máximo. Se eu calcular, projetar uma viga com esforço menor e na prática acontecer o máximo, ela vai romper. Então, o intuito dos gráficos é a gente encontrar o maior valor do esforço cortante e o maior valor do momento fletor. Nesse caso aqui, qual é o maior momento do esforço cortante? 6. Maior valor que eu tenho é 6. Maior que menos 4, tá? O negativo a gente considera em módulo, tá? Por exemplo, eu tenho 6 e menos 4. 6 é maior que 4. Mas se eu tivesse 6 e menos 12, qual seria maior? O menos 12, tá? Quando eu considero em módulo, porque 12 é maior que 6. O que o menos do esforço cortante quer dizer? Não quer dizer que ele é menos porque ele é menor, quer dizer que ele está atuando de baixo para cima. Mas o módulo é de 12. Então, para analisar qual é o maior, a gente analisa o módulo, só os números, não os sinais. Nesse caso, 6 é maior que 4, então o maior esforço é 6. Nesse exemplo aqui, a gente não tem, né, 2 pontos, a gente tem 1. Mas quanto vale o nosso momento fletor máximo? Vale 24. Se eu não faço gráfico, eu não descubro esse momento fletor máximo de 24, tá? É só com o gráfico que a gente consegue, então, analisar. Pessoal, dúvidas? Deu para entender mais ou menos? Ficou uma dúvida ou deu para clarear um pouco, tá? É complexo esse método, não é fácil. Ele vai ficar mais claro com mais exercícios, obviamente. Não vai ser em um exercício que vai ficar tudo muito simples. Mas os conceitos básicos de montagem, ficou entendido? Querem tirar alguma dúvida? Não? Tem alguém? Também, por enquanto, até aí está tranquilo. Vou mostrar até aí. Até aí está tranquilo, tá? O esforço cortante, esse aqui foi simplesinho, porque eu não tenho, né, X na equação para botar. E o momento, que é o mais complicado, que eu tenho que analisar os meus trechos, equação, máximo e mínimo, tá cheio de regrinhas, mas é um passo a passo. Desculpa, te interrompi, hein? Esse momento cortante aí, no máximo que teve, que foi de 6, né? Não significa que é o 6 que a viga alcança, significa que foi o esforço que ela sofreu, né? Com aquela força de 10 kN. Porque aí já não é o que ela vai partir ou não, aí já é o cálculo de resistência do material específico, né? Isso. Quer dizer que quando aquelas forças lá estão atuando, Newton, o esforço cortante máximo é 6. Então, porque como que eu projeto ou seleciono um material, tá? Primeiro eu analiso o tamanho do meu material, a seção transversal, que a gente viu que é o mais importante, analisar a seção transversal do meu material, né? E os esforços que atuam sobre ele, né? Só que força normal, eu consigo calcular direto a força normal. Qual é? Eu tenho uma força de 5, uma força de 10 e uma força de 3 atuando. Qual é a máxima? É tal. Só que o momento eu não consigo, olhando a força, descobrir que momento ela gera, tá? E quando é uma viga que está duplamente biapoiada, assim, a gente sabe qual é o esforço máximo. Mas quando eu tenho vários apoios e forças em pontos equidistantes, isso não é claro, tá? Eu tenho uma força de 6 aqui. Só que essa força de 6 aqui, como ela está mais próxima de um apoio que o outro, esse apoio sofre muito mais. E o que é comum quando a gente tem eixos, tá? Por exemplo, eixos biapoiados. Tenho aqui um bem comum, é um eixo
tá? Que tem uma ponta, que tem uma ponta em balanço e aqui eu tenho a minha engrenagem. E essa engrenagem, né, vai estar conectada a algo. O que que é isso? É uma viga que está em balanço e a força que está atuando, isso aqui é uma engrenagem, mas na teoria, como que a gente calcula? Como se fosse uma força para baixo, porque está puxando, tá? Então, essa força, ela, né, exerce muito mais esforço sobre este apoio do que esse. Então, quando a gente tem uma viga desenhadinha ali, parece claro, mas quando a gente tem outras situações, não. É comum ter uma parte em balanço e também ter daqui a pouco uma engrenagem aqui no meio. Como eu tenho outra engrenagem aqui no meio, com outra força, né? Ela vai ser outra força aqui. Então, esse apoio aqui é o mais solicitado. Ele sofre esforço da engrenagem da direita e da esquerda. Então, qual é o esforço máximo que acontece nesse apoio? É justamente isso que a gente calcula. O esforço cortante máximo para a gente superdimensionar, tá? A ideia é achar esse momento do esforço cortante e o momento fletor máximo e selecionar ou projetar naquelas equações que a gente fez lá. Aquelas equações a gente vai usar por último, porque é uma equação simples. Eu vou ter o momento, eu vou ter a geometria ali, que é o momento de inércia da minha viga, e jogar dentro da equação. Usar aquela equação é a parte mais fácil. O difícil é encontrar as incógnitas que tem naquela equação, porque uma das incógnitas é inércia. E a gente viu que não é tão simples calcular a inércia. A gente tem que desenhar, fazer a seção transversal, calcular o x, calcular o y. A outra incógnita é o esforço cortante ou o momento fletor, que a gente tem que calcular. Se eu já tenho esses valores, aí eu só jogo na fórmula, é tranquilo. Mas na prática isso não acontece. Eu tenho o quê? A situação, o eixo ali, os pesos, e eu tenho que calcular, tá? Então, a gente vai vendo como que a gente consegue as incógnitas para, no final, aplicar. A parte de aplicar é o mais fácil, né? O difícil é conseguir esses valores. Tá? Ô, professora, o momento cortante, então, é a força que ela sofre, né? Força-peso. E o momento fletor, o que seria? Seria o quanto ela flexiona? Não, os dois são forças-peso, tá? A engrenagem tem a força-peso mais o repuxo da engrenagem, né? Exerce uma força ali, tá? Mas a força, só uma força-peso, ela pode ser um esforço cortante ou um momento fletor. O que é um esforço cortante? Algo que vai cisalhar a minha peça, tá? Porque o que a gente viu nos apoios? Em geral, qual é o sentido das reações de apoio? Para cima, né? Para cima. É contrário, né? Porque é uma reação. Então, olhem de forma didática isso aqui. Que a minha engrenagem é uma força-peso para baixo. O meu apoio vai ter uma reação para cima. Se essa distância aqui for pequena, o que causa nesta parte do eixo aqui? É um giro, a feição de um giro, né? Um para cima. O que é essa força aí? Se eu tenho uma força para cima e outra para baixo e eles forem muito próximas, que esforço é esse? É a compressão em cima. Esforço cortante, que a gente chama de cisalhamento. Então, neste ponto aqui, acontece cisalhamento. Se eu afastar, por isso que as dimensões fazem toda a diferença, por isso que a gente calcula as reações. Se é muito próximo uma força da outra, é cisalhamento. Mas se eu afastar, tá? Por exemplo, se eu fizer assim, é cisalhamento. Mas se eu tiver uma força aqui e a outra lá na ponta, o que essa força vai fazer com a minha viga? Um momento fletor, no caso, ela vai flexionar. Vai fazer flexão, né? Resumidamente, flexão. Então, as distâncias das forças fazem toda a diferença. Pode ser a mesma força, uma de 5 para cima e uma de 10 para baixo. Se elas são próximas, elas geram cisalhamento na minha viga. Se elas são distantes, elas geram flexão. Mas quanto vale essa distância? Não existe um valor que eu te diga. Se elas estiverem a
até 30 centímetros de distância é cisalhamento. Mas se tiver mais do que isso, é flexão. Não, tá? Porque na prática existe uma combinação. Dependendo da distância que ela está, parte da minha viga sofre um pouquinho de flexão e parte cisalhamento. É aqueles esforços combinados. Na didática, a gente vê tudo bonitinho. Ah, eu tenho a minha viga aqui. Se eu fizer uma força, ela vai fletir. Se eu fizer essa força, vai cisalhar. Na prática, como eu tenho várias forças, acontece o cisalhamento mais a flexão. Então no caso, é um conjunto, porque aqui também acontece, ó. A gente analisou só essas duas forças. Aqui não acontece outro cisalhamento? Acontece. Porque, ó, essa engrenagem está puxando para baixo e essa daqui está para cima. Nesse ponto aqui, nesse segundo que eu desenhei, também não está acontecendo cisalhamento? Tá. A senhora desenhou onde? Leva o mouse aí para mim ver onde a senhora tá. Espera aí, vou fazer em... A gente tinha visto esse aqui, ó. Agora esse aqui. O que acontece aqui? Também não acontece cisalhamento? Mesma coisa. E aqui? E lá não tem outro apoio? Aqui tem outro apoio, não tem? Tem. Aqui tem outro apoio. Então, aqui não gera cisalhamento? Gera também, outro apoio. Só que dependendo da distância, além de cisalhamento, gera o quê? Um pouquinho de flexão aqui também. Então, é uma professora, quantidades e quantidades de cisalhamento, quantidades e quantidades de flexão. Não tem como a gente calcular separadamente, porque acontece parte aqui, parte aqui, parte aqui, pouquinho, pouquinho. Então, a gente procura o quê? Qual é a ideia do gráfico? Aonde que acontece o máximo? Porque a gente projeta com o máximo. Nunca vai passar do máximo. Pode acontecer menos, mas aí aguenta. Mesma coisa que eu disse, ó, tem que fazer uma barra que aguente 10 toneladas. Todo ano eu uso 8 toneladas, mas aí lá na Páscoa, que foi agora, eu uso 10 toneladas. Como que tu vai calcular para 8 e me dizer, mas ela quase sempre usa 8, e aí no dia que eu usar 10 acontece o quê? Rompe. Então não adianta, eu tenho que calcular pelo máximo. Só que como que eu descubro onde é o máximo? A partir do gráfico. Porque o que acontece com o eixo é uma mistura de esforços. Nesse aqui acontece isso, ó. A gente fez os gráficos. Tá? Isso, bota no gráfico ali, professora, nas forças que ele sofre. Aqui, ó. Mais para cima um pouquinho. Não, ali 10, 6... o diagrama? 10, 4. Aqui, ó. Se eu der zoom mais... Se eu der mais um... No caso... professora, no caso, a gente pode levar isso como se fosse assim, ó. Me diga se eu estou certo ou se eu estou errado. Nós temos uma estrutura, uma viga, apoiada que serve uma força de 10 kN, né? Que ela vai sofrer uma força de 10 kN. Então, eu sei que cada apoio, pelo que está dizendo aí, sofre 6 de um lado e 4 do outro. A minha força, essa viga minha, ela tem que suportar uma força de... como é que está o nome aqui? Transportante? O material dessa minha viga tem que suportar o esforço cortante Poxa vida. Quanto é o esforço cortante aqui? De 6. De 6 o máximo, né? De 6. Então, essa minha viga, ela tem que esse meu material do aço dessa minha viga, ele tem que suportar um esforço. Se ela for submetida a uma força de 10 kN, ela tem que suportar um esforço cortante, o material que ela é feita tem que suportar um esforço cortante de 6 kN, se ela estiver apoiada em 2 pontos, e a flexão, né? O momento fletor, o quanto ela flexiona para um lado ou para o outro do material, tem que ser de 24. Exatamente. Seria isso? Exatamente. Para mim, selecionar o material. Isso aí no meio. Exatamente o que tu falou, tá? Para suportar essa situação, ela tem que aguentar um esforço cortante máximo de 6 e um momento fletor de 24. Tá? Isso é uma verdade. Só que a gente não usa para selecionar material, tá? Por exemplo, tem lá vigas com um tanto de diâmetro, esforço cortante de 6, esforço cortante de 9. Não, a seleção que a gente usa é tensão, tá?
tensão normal ou tensão de cisalhamento, aquelas equações que nós vimos, tá? Como que são hoje as tabelas dos materiais? Vai ter sigma e vai ter tal, tá? Os materiais têm tabelas com valores de sigma e valores de tal, tá? Não vão ser diretamente valores de V e de M, vai ser de sigma e de tal. Mas como que a gente calcula, então? Olha as equações que eu passei lá no início. Tem a equação de sigma e tem a equação de tal. O que é a equação de sigma do esforço normal? Deixa eu pegar meu lápis aqui. É o valor de V sobre área. Então, se tu procurar direto 6 quilonewtons na tabela, tu não vai achar. Não existe. Tu tem que fazer V dividido por área, tá? Porque aí tu vai ter o valor que tu vai encontrar na tabela. Tá, mas a minha área eu tenho ali, que é 10, né? Não tô dizendo que é difícil de encontrar. Só que tu tem que jogar dentro da equação. Porque nas tabelas tá sigma e tal. Para sigma, qual é a equação? Aí tem que ver qual é, se é cisalhamento puro ou não. Sigma já é um pouquinho diferente. É I vezes momento dividido por Y. Ó quem tá aqui. Momento de inércia. Então, tenho que pegar esse momento que eu encontrei, 24, multiplicar pela inércia do material que eu vou ter calculado, dividido por Y, que é o ponto ali da minha coordenada. Aí vai dar um valor que eu procuro na tabela, tá? Tá correto o que tu falou, é o valor máximo disso e daquilo, mas não é de forma direta que eu procuro. Eu procuro dentro da tabela com esses, tá? Aí sim, eu vou trazer umas tabelinhas para vocês verem o material. Então, por exemplo... Se a gente não compreender assim para que serve isso aí, parece que é uma coisa que é só bobagem, só... Sim. Não, é que a gente tem que chegar nisso aqui. Eu não posso trazer essas duas equações para vocês e dizer, olha, na prática, tu pega o esforço cortante e divide pela área e tu vai achar o valor. Aí o que tu vai me dizer? Tranquilo, vou pegar o esforço cortante, dividir pela área que eu calculei e acho o valor. Só que como que tu encontra esse esforço cortante? A parte difícil é isso aqui, que é o que a gente está fazendo. O finalzinho é fácil, é só usar essa equação e ler na tabela, que é o que eu vou trazer para vocês ainda. Só que não adianta eu te trazer essa equação, tu nunca vai calcular o esforço cortante. E não existe pronto. Cada perfil é um, cada situação é outra, tá? Se eu mudar 10 centímetros aqui, da onde eu estou botando o meu peso, faz toda a diferença. Na próxima aula eu vou trazer um eixo, tá? Que é algo bem mais visual do que esse. Só que esse tinha que ser o mais simplesinho. Vou trazer um eixo. Exatamente isso. Teu eixo tá apoiado aqui, ali, tem duas engrenagens. O eixo da máquina do Fernando, os apoios são mais afastados, então já não serve para vocês o mesmo cálculo. Cada um tem que ter seu cálculo de reação dos apoios ali, tá? Mas depois que aprende a fazer pode ter 20 apoios, 30 engrenagens, vai dar trabalho, mas o passo a passo é o mesmo. Tá? Pessoal, vamos encerrar a aula de hoje por aqui. A gente já viu bastante desse, tá? Porque não vai dar tempo de terminar e começar o outro. Na aula que vem, último dia da semana, tá? A gente vai fazer um completinho, um pouquinho maior, que é um eixo propriamente dito, calcular, tá? Porque na segunda, aí eu vou trazer uns exercícios de seleção de perfil, tá? Na tabela, tudo muito mais prático, mas eu já vou trazer os valores para vocês, tá? Quanto que eu calculei de V, de inércia, para a gente aplicar na equação e selecionar. Porque não dá para uma aula a gente fazer, digamos que... Até dá, né? Mas aí fica corrida e tal. Vamos fazendo passo a passo, porque no final, sabendo fazer isso aqui que é o complicado, no final a gente substitui os valores e lê na tabela, tá? A gente vai chegar na prática, hein? Não te preocupa. Não, eu sei que é uma preocupação de vocês o conseguir correlacionar o que a gente está aprendendo aqui com a prática, senão não tem muito, isso é muito porque é o que tem o sentido, né? Sim, não, super entendo isso de vocês, tá? Mas a gente vai ver, é que não adianta, a gente precisa entender bem a teoria para conseguir aplicar, tá? Esse é o diferencial, até porque a maioria de vocês já trabalha. Tenho certeza que muita coisa vocês já sabem fazer, e aí vão vendo, né, a didática. Eu fazia já. Com certeza vocês não estão fazendo errado, porque sempre tem alguém
da equipe, do lado do colega, que sabe fazer, né? Então, não está fazendo errado, mas não entende por que está fazendo. Aí a gente começa a ver a teoria. Ah, é por isso que eu fazia isso, é por isso que eu fazia aquilo. Tratamento térmico, então, é ótimo. É uma disciplina que eu adoro ver com a mecânica, né? Por que faz assim, por que faz assado? Porque fazer a maioria dos tratamentos térmicos, um monte de gente faz. E tempera, faz com a máquina de solda para aquecer, faz de um jeito, faz do outro. Todo mundo faz, mas não sabe o que está fazendo e por que faz aquilo. E é aí que a gente se conecta, tá? E esse vai ser o diferencial de vocês. Saber o fazer, mas entender o que está fazendo, né? Não repetindo. Até porque o repetir a gente aprende, né? Se eu tenho uma máquina ali de dizer, todo dia tu vai, liga e desliga, gira esse volante, liga e desliga, tu sempre vai fazer certo. Mas o dia que der o problema, e aí como resolve, tá? Mas vamos indo com calma, a gente vai chegar lá na seleção dos materiais. Tá, pessoal? Vamos encerrar aqui hoje e amanhã a gente começa com o exercício no início e termina até o final. Tá bem? Tá bom. Boa noite, boa noite. Então tá, pessoal. Boa noite para vocês, bom descanso. Até amanhã. Boa noite.